Segunda Reis, capítulo 7. Eliseu prediz a abundância de víveres. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com teus olhos, porém daí não comerás. Amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. A palavra de Deus, ela nos declara que Ben-Hadad, rei da Síria, ele cercou Samaria. O plano era subjugar a cidade sem destruir os muros, cortando todo fornecimento de alimento até que o povo morresse de fome. A fome era tão extrema dentro da cidade que a palavra de Deus, ela diz que uma cabeça de um jumento chegou a valer 80 peças de prata. O jumento era um animal imundo, não se podia comer, mas devido à escassez de alimento dentro da cidade, a cabeça de um jumento chegou a ser vendida por 80 peças de prata. Tamanha era o horror da fome dentro da cidade, que o povo, eles começaram a praticar atos de canibalismo. E o rei, vendo esta situação, o rei se indignou e ficou tão irado que jurou que ia mandar cortar a cabeça do profeta Eliseu. E ele manda os seus homens para prender o profeta Eliseu. E quando os seus homens chegam, Deus, ele deu uma palavra profética a Eliseu. Eliseu, ele disse: assim diz o Senhor, amanhã, a esse tempo, por essas horas, haverá em Samaria uma medida de farinha por um ciclo de prata, e 2 medidas de cevada por um ciclo de prata haverá à porta de Samaria. O profeta Eliseu, ele disse: assim diz o Senhor. Ele falou com a palavra do Senhor. Deus havia dado a ele uma palavra profética, e o profeta Eliseu, ele então pronunciou, ele liberou uma palavra profética no meio do cerco, em meio a toda aquela situação, no meio aquela falta e aquela escassez de alimento. O profeta Eliseu, ele liberou uma palavra que quebrou o cerco, que trouxe libertação, trouxe provisão, trouxe abundância à porta de Samaria. Nós vemos, meus irmãos, que o profeta, ele fala com a palavra do Senhor. Ele disse: assim diz o Senhor. Nós vemos na Bíblia
que homens comuns, falando em nome do Deus Todo-Poderoso, eles realizaram grandes proezas. Elias é um exemplo disso. Elias, ele disse para o rei Acabe, ele disse: vive o Senhor Deus de Israel, em cuja presença eu estou, que nestes anos nem chuva, nem orvalho haverá, senão segundo a minha palavra. O profeta Elias, ele disse que nem chuva, nem orvalho haveria, senão segundo a minha palavra. Fazer chover, parar de chover, são prerrogativas divinas, exercidas por Deus. Ninguém, nem homem algum, tem o poder sobre os céus, sobre fazer parar de chover, ou sobre fazer chover. Isso são prerrogativas divinas, que são exercidas pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus no livro de Deuteronômios, ela diz ali, o Senhor dizendo que se o seu povo obedecesse a Ele, guardasse os seus mandamentos, o Senhor diz que enviaria a chuva no tempo certo, na época certa, a chuva temporã, a chuva seródia. O Senhor diz também no livro de Crônicas, Ele estava dizendo: olha, se eu cerrar os céus, e se não houver chuva sobre a terra, e se o meu povo se colocar nesta casa e orar e me buscar, então o Senhor os abençoaria. A palavra de Deus está declarando que fazer chover, parar de chover, são prerrogativas de Deus. Mas durante 3 anos e 6 meses, o profeta Elias, ele exerceu essa prerrogativa divina em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, e as palavras que ele pronunciou, elas se tornaram tão eficazes quanto os decretos do Deus Altíssimo. Digam amém. Homens comuns, que falaram em nome de Deus e realizaram grandes proezas. Nós vemos o exemplo de Josué capítulo 10. Você pode ver ali que Josué, ele falou para o sol, e o sol parou, diz a palavra de Deus. Josué, ele precisava de tempo para poder vingar-se dos seus inimigos, e ele então ora a Deus, e ele fala perante todo o povo de Israel, ele fala: sol, detém-se em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E a palavra de Deus diz que o sol, ele não se pôs. A palavra do Senhor diz que o sol, ele se deteve ali por mais um dia, quase mais um dia inteiro, até que Josué e o povo de Israel, eles pudessem vingar dos seus inimigos. E a palavra de Deus, ela diz que não houve dia semelhante àquele, nem antes e nem depois. Um homem falando em nome do Senhor, ele fez o sol parar. Então, meus queridos, nós podemos ver que homens comuns, mas cheios de fé, e em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso, eles fizeram grandes proezas. Eles liberaram palavras proféticas, palavras que mudaram situações, palavras que quebrou o poder do inimigo, palavras que trouxe
vitória, palavras que trouxe mudança, palavras que trouxe abundância. A palavra de Deus, ela diz: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Credes nos seus profetas e prosperareis. Hoje nós queremos profetizar aqui neste lugar. Nós queremos liberar uma palavra profética. Amém? Uma palavra profética para mudar a sua vida, mudar situações no seu lar, na sua casa. Hoje nós queremos liberar uma palavra profética para que Deus possa operar grandes coisas na sua vida, que Deus também possa operar da mesma forma que Ele operou nesta situação, aonde o povo de Deus estavam debaixo de um cerco, aonde eles estavam morrendo de fome, mas através de uma palavra profética liberada através do profeta Eliseu, Deus mudou a situação. Você crê que Deus pode mudar situações na sua vida? Você crê? Você crê que Deus, Ele pode trazer vida aonde há morte? Você crê que Deus, Ele pode trazer saúde aonde há doença? Você crê que Deus, Ele pode trazer a prosperidade aonde há miséria? Você crê que Deus pode trazer a vitória aonde há derrota? Você crê nisso? Então nós vamos profetizar nesta noite. Nós vamos liberar uma palavra profética nesta noite sobre a sua vida, em nome de Jesus. E a palavra de Deus, ela nos diz aqui que um capitão, que era o braço direito do rei, ele duvidou. Ele disse: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso acontecer? E o profeta Eliseu disse para ele: tu verás com os teus olhos, porém dali não comerás. Aquele capitão, ele duvidou, através dos seus pensamentos humanos, ele duvidou que isso pudesse acontecer. É por isso que a palavra de Deus, ela diz que a mente natural, ela não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente. Queridos irmãos, é por isso que também no livro de Provérbios, a palavra do Senhor, ela diz assim: olha, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Quando se trata das coisas de Deus, nós não podemos seguir o nosso entendimento, nossa compreensão humana. Muitas vezes nós não compreendemos como Deus vai agir, como Deus vai fazer, mas uma coisa é certa: quando nós confiamos nele de todo o nosso coração, Deus começa a operar em nossas vidas. Deus começa a operar, Deus começa a realizar coisas impossíveis. Deus começa a fazer coisas grandiosas. Aquele capitão, através dos seus pensamentos humanos, ele limitou o poder de Deus. Ele achou que era impossível, ele achou que isso jamais poderia acontecer. A cidade estava debaixo de uma fome extrema, o povo estava morrendo de fome, e o profeta Eliseu profetiza que no outro dia, naquele mesmo horário, haveria abundância de pão, haveria abundância de farinha, haveria abundância de cevada na porta de Samaria. Mas eu digo a você, meus queridos irmãos, que para Deus todas as coisas lhe são possíveis. Amém? Para Deus nada é difícil. Deus pode todas as coisas. Aquele capitão, através da dúvida, através da incredulidade, ele impediu que a bênção de Deus alcançasse a sua vida, porque ele não recebeu, ele não acolheu
a palavra de Deus no seu espírito, a palavra de Deus para que ela possa operar em nossas vidas. Nós precisamos acolher, aceitar a palavra de Deus, ainda que a palavra de Deus num momento não possa parecer sensata, mas você tem que crer, você tem que confiar. A partir do momento que nós acreditamos na palavra de Deus, nós confiamos no poder de Deus, Deus começa a operar em nossas vidas. E a palavra do Senhor diz que havia ali 4 leprosos que estavam do lado de fora da cidade, e aqueles leprosos disseram: vamos até o arraial dos Círios. Eles disseram: olha, se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer de fome. Se nós dissermos, entremos na cidade, há também ali fome, nós vamos morrer da mesma maneira. Então eles disseram: vamos até o arraial dos Círios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matar, tão somente morreremos. Não tinham muita escolha. E aqueles 4 leprosos, eles vão até o arraial dos Círios, e eles chegam ali, e só encontram ali as tendas cheias, cavalos atados, jumentos atados, todo tipo de provisão, porque o Senhor havia feito eles ouvirem um grande barulho de cavalos, de carro, o barulho como se fosse de um grande exército, e eles pensaram: olha, o rei de Israel alugou contra nós o rei dos heteus, o rei dos egípcios, e vieram contra nós. E eles, aterrorizados, eles fugiram, largando tudo para trás, largando as suas tendas cheias de todo tipo de despojo, de ouro, de prata, os cavalos, jumentos, largaram tudo para trás e fugiram para salvar as suas vidas. E aqueles 4 leprosos chegaram, entraram numa tenda, comeram e beberam, depois tomaram ali algumas coisas, esconderam. Depois que eles se deram conta de que eles estavam agindo de uma forma egoísta, eles disseram: olha, não é bom o que nós estamos fazendo. Hoje é dia de boas novas. Vamos então anunciar a casa do rei. Se nós nos calarmos, algum mal nos sobrevirá. Vamos então anunciar a casa do rei. E foram até a portaria da cidade e disseram: olha, nós fomos no arraial dos Círios, mas não há ninguém, só há ali as tendas com todo tipo de provisão, cavalos, jumentos atados. E o rei, depois dele ter se certificado de que aquilo que os leprosos haviam dito era verdade, ele então abriu as portas da cidade para que o povo pudesse saquear o despojo. E o rei designou aquele capitão, aquele mesmo capitão que disse para o profeta Eliseu: ainda que o Senhor fizesse janelas nos céus, poderia isso acontecer? Ele designou ele para ficar na porta da cidade. E o povo, com fome, o atropelou, e ele foi morto. E aquela palavra que o profeta Eliseu havia dito se cumpriu, que diz que ele ia ver com os seus olhos, porém dali ele não ia comer. É isso, meus irmãos, que a incredulidade faz. A incredulidade, ela rouba o melhor que Deus tem para nós. A dúvida e a incredulidade são as maiores ladras da bênção de Deus. Esse é o tema da mensagem nesta noite. A incredulidade foi que impediu aquele capitão de poder desfrutar da provisão que Deus havia dado ao seu povo. A incredulidade, ela manteve toda uma geração, impediu uma geração de entrar na terra prometida. A palavra de Deus diz em Hebreus 3,19, diz assim: não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade, a dúvida, é que rouba o melhor que Deus tem para nós. Não é Deus que está retendo as suas bênçãos de nós. A palavra diz que Deus não retém bem algum daqueles que andam na retidão. Amém? Deus não retém.
Deus Ele quer que você seja abençoado. Deus quer que a sua família seja abençoada. Deus Ele quer que o seu povo venha prosperar. A palavra diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Deus, meus queridos irmãos, Ele não se opõe que você tenha dinheiro. O que Deus se opõe é que o dinheiro venha nos possuir. Deus Ele quer que você seja uma pessoa abençoada. Deus Ele quer que você seja próspero. Deus Ele quer que você tenha saúde. A palavra de Deus em 3ª epístola de João diz: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Amém? Deus quer que te vá bem em todas as coisas. Deus quer que vá bem em tudo na sua vida. Deus quer que você tenha saúde. Isso aí é bênçãos físicas. E Deus quer que você também tenha bênçãos espirituais. Amém?